Gente, boa tarde a todos e a todas. Estudantes, falar um pouquinho é bom também, né? Eu me chamo Natália, eu estudo no Fundão, estou conhecendo Macaé também pela primeira vez. Assim, eu acho que é importante esse tipo de atividade, ela não pode ser a exceção, né? A gente tem que fazer com que ela seja mais vezes a regra. A gente vive, às vezes, no nosso dia a dia, na correria, passando perrengue, correndo atrás de assistência estudantil, mas conhecer a diversidade que a UFRJ tem também é fortalecer. No ano passado, eu dividi cadeira com a Rafa, que é aqui de Macaé, no Consune, né? Então, ela estava lá toda quinta-feira, Macaé tem isso, Macaé tem aquilo, tem que fazer não sei o quê para Macaé. E eu acho que foi a oportunidade também que a gente teve de conhecer um pouquinho mais. Assim, eu acho que a gente está passando por um momento muito difícil, né, do nosso país, em especial muito difícil para a educação pública, muito difícil para as universidades brasileiras. E eu acho que o que a gente precisa ter, e são muitos os problemas, a gente sabe, né? E eu acho que temos que apontar para a solução delas em conjunto. Mas eu acho que o que a gente precisa ter é o espírito de quem que está aqui tem muito, que é coragem, né? Acho que a gente teve que ter muita coragem para interiorizar a universidade, mesmo com as dificuldades. Teve que ter muita coragem para comprar as brigas para esse campus. Ele está de pé, ele está forte, ele está vivo. E eu acho que, daqui para frente, a gente precisa ter coragem para enfrentar os problemas que estão aqui, que não adianta fechar os olhos, porque eles existem. E, se a gente quer que, cada vez mais, tenham pessoas como a Rafa brigando por Macaé, como muitas outras que estão aqui no dia a dia, os centros acadêmicos, os estudantes, que se organizam aqui para lutar pelos nossos direitos, a UFRJ como um todo tem que olhar para cá, e eu acho que a gente está no caminho certo, como momentos como esse. Assim. E acho que, nesse sentido, também, eu queria pedir fala para o Centro Acadêmico da Medicina, que vai aqui se manifestar um pouco também, ler uma carta, que é muito importante. Assim, os estudantes, eles são protagonistas também da história da universidade e da construção e fortalecimento desses novos desafios, né? Então, queria agradecer a todo mundo e pedir fala para o CA. Muito obrigada, conselheira Natália. Gostaria de chamar o representante do Centro Acadêmico da Medicina. Seu nome, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Prezados membros do Conselho Universitário da UFRJ. O meu nome é Jorge, faço parte do Centro Acadêmico de Medicina, na atual gestão. Sou aluno do 7º período. Bom, ouvimos que a medicina UFRJ Macaé nasceu de um sonho. Este, idealizado por alguns, arquitetado por muitos e concluído por tantos. A celebração dos 10 anos nos faz pensar o quanto caminhamos e também admirar o que construímos. Nesse aspecto, a Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, que ocorre enquanto vos falo, é uma celebração apropriada da ciência produzida aqui. No entanto, o Centro Acadêmico 2 de Abril se vê diante dos membros deste conselho novamente, como em abril de 2012. Na época, as reivindicações confluíram em uníssono, solicitando que a sede se atentasse a Macaé. Hoje, 24 de outubro de 2019, nosso reencontro é extremamente significativo. Precisamos que a sede se atente a Macaé. Sofremos um déficit crônico e negligenciado de professores, fato que compromete a linearidade e estabilidade do projeto didático-pedagógico. A questão afeta principalmente o ciclo clínico, que possui uma rotatividade alta de professores. Essa explicada pela contratação apenas de substitutos ou voluntários. A criação de vínculo, objetivamente e subjetivamente, fica prejudicada. É importante apontar que, no Brasil, docentes médicos têm preferido a iniciativa privada em detrimento do serviço público. Aqui não é diferente. A saída de docentes médicos da atuação no ciclo clínico prejudicou extremamente o 7º e 4º períodos. Infelizmente, a partir dos próximos semestres, essa situação tende apenas a se agravar, tendo em vista o vencimento do contrato de professores substitutos. Os prejuízos à formação médica são muitos e a situação da medicina UFRJ Macaé chegou à sua insustentabilidade.
Para além das cadeiras ocupadas, se faz necessário também a criação de uma estrutura que possibilite uma atuação transformadora por parte da docência, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Queremos professores que sejam orientados e capacitados, que possam ter suporte da universidade para que se cumpra o tripé, para que se tenha uma formação didático-pedagógica que forneça uma produção de conhecimento, que seja formadora aos profissionais que queremos forjar. Por sermos parte da UFRJ, não aceitaremos nada menos do que a excelência. A falta de professores é um acometimento, se me permite a metáfora, crônico agudizado. É emergencial. A contratação de novos professores é necessária, como também a implementação de um curso de atualização didático-pedagógica aos docentes. Queremos o apoio deste Conselho para construir uma educação médica de qualidade, possibilitando a entrada e permanência de docentes, aumentando o vínculo com a universidade e tendo em mão as ferramentas necessárias para que possamos construir uma educação pública, integral, universal e de qualidade. É nosso dever buscar a excelência, característica da UFRJ. Saudações estudantis. Muito obrigada, Jorge, pela excelente fala. Eu passo a palavra agora para o conselheiro professor Chico Esteves. Magnífica reitora, professora Denise Peixe Carvalho, demais conselheiros, amigos, colegas de Macaé, alunos. É óbvio que, como o meu decano se pronunciou, sempre lembrando, eu sou docente do Centro de Ciência da Saúde e represento, junto com a professora Débora Foga, os professores titulares do Centro de Ciência da Saúde. E, na realidade, complementando o nosso decano, a nossa bancada, que eu sou conhecido lá como a bancada de Macaé, mais do que do CCS, a bancada Macaé do nosso consumo é bastante representativa, ela é bem considerável, robusta, atuante. E eu fico muito feliz nessa tarde por vários motivos. Mas um deles, e o principal, é que quando eu relembro as viagens que nós fazíamos para cá, 98, 99, numa Kombi, professora Thierrel, Rangel, aquela velha guarda, né? Fernanda Quintela e Erickson, da medicina, a gente falou, nós vamos fazer o que lá em Macaé? Nós não conseguimos lotar uma Kombi de sonhadores para vir implantar em Macaé, tipo Bandeirantes. Hoje, quando eu vejo esse auditório lotado, mostra que a luta, essa batalha que nós estávamos empreendendo naquela época, hoje cresceu, ficou robusta, e mais sonhadores se agregaram a essa caminhada. Então, a caminhada fica mais fortalecida, e eu tenho certeza que, em breve, nós estaremos celebrando uma Universidade Federal de Janeiro nova, com novos horizontes, aquela utopia que o professor Luiz Teixeira sempre falava, em Macaé, nós temos que fazer algo diferente que a gente não consegue fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro. É uma utopia, e essa utopia tem que ser perseguida. Mas, professora Denise, eu queria mesmo aproveitar essa oportunidade, se a senhora me permite, convidar, solicitar licença, autorização, para que o representante do FERJ faça a sua manifestação, a pedido do nosso colega do FERJ, que é muito oportuno no momento, né? Por favor. Professor Jacques Bedezes. Professor Jackson, pela Associação Docente da UFRJ. Boa tarde a todos e a todas. Magnífica reitora, professora Denise. Obrigado pela oportunidade, obrigado, professor Francisco Esteves, por este minuto de fala com vocês, em nome aqui do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa ADUFERJ. A nossa presidente, professora Eleonora Ziller, ela, infelizmente, não pôde estar aqui presente hoje, porque, neste momento, ela está em reunião com o Procurador-Geral da República, não o Procurador-Geral, o Procurador da AGU, desculpa,
ligado à UFRJ, que está tratando justamente sobre questões relacionadas à progressão funcional e 26% também. Então, infelizmente, ela conseguiu essa audiência com o procurador e não pôde estar presente. Bom, mas, em nome da professora Eleonora, transmito aqui, parabenizo aqui a todo o corpo social, especialmente os docentes, que enfrentaram a árdua tarefa do processo de interiorização do ensino público, gratuito, de qualidade, não só do ensino, mas da pesquisa, da extensão e também da assistência. Nossos cursos, eles têm um caráter de assistência muito grande e nós sabemos o quanto a atuação de nossos colegas docentes é importante para o desenvolvimento da nossa região, em especial de Macaé, Rio das Ostras e seu entorno. A ADUFERJ, a partir deste momento, está oficialmente com um membro de Macaé em sua diretoria. Isso é um avanço muito significativo e faço referência às palavras do professor Francisco, e do professor Luiz Eurico também, em que Macaé ganha uma importância acadêmica, científica, tecnológica e política dentro dos diversos setores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estaremos de mãos dadas com todos os docentes, também com todos os alunos e também com todos os técnicos na nossa luta de interiorização, da consolidação do processo de interiorização das atividades da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaria de deixar uma mensagem muito clara para que todos contem com o apoio do nosso sindicato. Todos serão acolhidos, professores em especial, mas também os alunos e técnicos. Nós estamos fazendo uma gestão de integração, uma gestão onde queremos a participação de todos e todas. Ninguém vai ficar de fora. Nós estaremos todos de mãos dadas, juntos, e não voltaremos atrás. Nós seguiremos no processo de consolidação e apoio às atividades da UFRJ em Macaé, mas não só em Macaé, de todos os seus campos avançados, fora da sede, incluindo Caxias e os campings afastados, como, por exemplo, no centro e também, obviamente, da Praia Vermelha. Então, muito obrigado a todos e a todas. Encerro a minha palavra e boa tarde aos senhores e senhoras. Muito obrigada, professor Jackson. Eu passo a palavra para a conselheira Juliana. Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana. Eu faço RI, Relações Internacionais, lá na Praia Vermelha. Queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui. Assim, eu acho que de fato é muito importante que esse Consune esteja acontecendo aqui, né? Que a gente esteja fazendo essa celebração dos 10 anos. E aí eu acho que, pela importância, né, também é importante que a gente quebre alguns protocolos. E aí já queria pedir, antes de começar a falar, uma fala para os CEAs daqui, né? Para os CEAs que, enfim, a medicina já falou, os outros CEAs falarem também, e também para a representação do DCE aqui em Macaé, porque acho que é importante isso, né? Que no último no último semestre a gente tinha uma representação de Macaé no Consune e agora a gente não tem mais, então acho que é importante que também a representação do DCE daqui consiga falar.
E aí eu acho que é importante a gente... acho que a gente não pode deixar passar esse consune, né, sem falar do momento político que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente tem acumulado sobre... A gente está num governo que está atacando muito de frente a educação, né, que está atacando muito de frente a assistência estudantil, e eu acho que é muito importante que a gente fale isso aqui, porque esse campus aqui é exatamente o que o Bolsonaro quer acabar, né? Um campus interiorizado, que produz pesquisa de qualidade, referenciada mundialmente. Então, é importante enfim, que isso seja falado aqui e que a gente, de fato, olhe mais para os campi do interior, que a gente celebre a interiorização do ensino, né? E, consequentemente, a democratização do ensino, do acesso ao ensino superior, né? E, enfim, estou muito feliz de estar aqui, queria só deixar essa palavra. Dizer que é importante que, como a Natália falou, né, que a gente venha aqui mais vezes, que existam mais sessões como essa, né, que não sejam só uma exceção, mas que, de fato, a gente consiga estar mais presente aqui, estar olhando mais para os campi do interior, que tem uma importância estratégica, política, nesse momento muito importante, assim, para além de tudo. E é um pouco isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de chamar a representação do DCE a Rafaela. DCE de Macaé. Rafaela, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Rafaela. Sou ex-conselheira do Conselho Universitário. Faço Química aqui na UFRJ de Macaé. Já fiz Biologia. E nessa semana, né, a gente estava refletindo muito, principalmente sobre como nossa universidade tem funcionado aqui com tão pouco recurso, com tanta dificuldade que o governo federal impõe aos cursos aqui de Macaé. E chegar a 10 anos de um curso tão importante para a cidade, tão importante para o desenvolvimento da educação e para o desenvolvimento de Macaé, é uma vitória muito grande. É uma vitória para os estudantes, é uma vitória para quem mora no interior e que não tem acesso, muitas vezes, à educação, não tem acesso ao conhecimento que é produzido na capital do nosso estado, e que a gente sabe que esse desenvolvimento ele tem sido muito importante para a cidade de Macaé. Conseguir manter a universidade de pé aqui tem sido um avanço muito importante. E aí a gente tem algumas reivindicações que a gente, junto com os centros acadêmicos que hoje estão aqui presentes, né, acha importante trazer para esse conselho universitário e que os conselheiros se debrucem a debater isso por um tempo. A gente esteve no último período falando dos diversos problemas de infraestrutura, dos problemas didáticos que existem aqui e que, por ser longe da sede, nossa dificuldade em exigir que essas demandas sejam atendidas, elas são grandes. Então, eu, né, enquanto conselheira, não tive a oportunidade de ter um conselho universitário aqui no campus em que eu estudo, mas estou muito feliz e acho que é importante a gente colocar as demandas. Uma primeira demanda que nós temos aqui é que se abra concurso público para professores da medicina, porque a saúde pública, o SUS, eles não conseguem se manter no interior do estado se a gente não tiver professores e profissionais capacitados para ensinar novos profissionais da saúde a continuarem a estar mantendo o SUS, mantendo a saúde pública, a estar conseguindo atender a cidade. A gente sabe que quem vem para cá cria um carinho enorme pela cidade. Sem esse concurso público, o curso de medicina da UFRJ Macaé está ameaçado, a formação dos estudantes que estão aqui está ameaçada. E, além disso, que se faça um levantamento das demandas dos outros cursos, junto ao DCE, junto a quem hoje está na reitoria, quem está na direção do campus, para que a gente possa atender as demandas dos cursos, tanto de laboratórios, que é uma demanda muito grande da engenharia, o João vai estar falando aqui, né, rapidinho, e a gente também precisa dos laboratórios de química terem melhores condições, da nutrição. Tem diversos relatos de falta de material para dar aula,
Enfim, a gente não tem nem estrutura no banheiro. Vocês podem dar uma caminhada por aqui para ver que os banheiros eles estão fechados, boa parte deles interditados. A gente não tem estrutura e, mesmo assim, a UFRJ Macaé produz tudo que produz. Isso é a nossa maior vitória. É saber que, mesmo com todas as dificuldades, a gente está aqui produzindo ciência, a gente está aqui produzindo profissionais capacitados para cada uma dessas áreas. Então, esses 10 anos são 10 anos de enfrentamento, são 10 anos de luta e são 10 anos de muita vitória, porque cada estudante que se formou aqui criou um carinho pela cidade, criou um carinho pela UFRJ Macaé, e são também, assim como aqueles que se formaram no Rio, filhos da Minerva e merecem as melhores condições de estudo. Acho que esse é o recado nosso aqui, dos centros acadêmicos, e muito obrigada aí pela atenção de todo mundo. Agora eu vou passar aqui para o João. Eu passo a palavra para o estudante João Tiago, do curso de Engenharia, do CA de Engenharia. Obrigada, João. Do DCE. Boa tarde a todos e todas. Então, eu queria fazer uma saudação bem rápida, né, pelo DCE também. Acho que a Rafa falou bastante. Bom, eu estou me formando daqui a pouco, acho que daqui a um ano, mais ou menos, e vendo as histórias que o pessoal está contando, né, de quando só existia um prédio. Eu cheguei aqui também quando só existia um prédio, né, e daí, aos poucos, foram construindo outras coisas, né. Nós não tínhamos na engenharia nenhum tipo de laboratório, agora a gente tem alguma coisa. Então, o recado que eu queria falar é que, primeiro, agradecer a UFRJ Macaé, e segundo, que eu acho que a gente vai conseguir as coisas lutando, né? O que a gente fez durante esse tempo todo, a gente lutou bastante. Eu lembro que uma vez a gente foi até a reitoria para poder pedir questões de laboratório e tal. Acho que houveram muitos momentos de luta, a gente lutou pela moradia. Hoje a gente não tem uma moradia suficiente para todo mundo, que abarque todas as nossas necessidades, mas nós temos uma coisa bem pequena, mas foi algo que a gente conseguiu. A gente tem um transporte para restaurante que tem aqui, nós não temos o nosso próprio bandejão. Mas é isso, eu queria só pôr um pouco de esperança, né, nessa situação complicada que o país está passando. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Eu passo a palavra agora para a professora Roberta, como conselheira do nosso Conselho Universitário. Boa tarde a todos. Eu falei, né, na condição, estou aqui compondo a mesa na condição de direção, e aí pedi na condição de conselheira, porque eu acho que, antes de mais nada, junto com a professora Arlene, com o professor Necésio e com o Leonardo, né, que nós somos 2 assentos no Conselho de julho, agosto, mais ou menos, para cá, eu acho que é importante, nós estamos num momento de agradecimento, e eu acho... Estamos... porque alguns são mais altos, igual o MC. Estamos num momento de agradecimento, e me cabe, como moradora de Macaé e como professora do campus Macaé, agradecer à Prefeitura de Macaé, que hoje eu agradeço na figura do Casé, aqui presente. Uma salva de palmas, por gentileza. Então, na condição de moradora de Macaé e de conselheira do Consune, fica esse agradecimento à Prefeitura de Macaé, hoje na figura do prefeito Aloísio, e anteriormente, né, na figura de Riverton Mussi, também sempre com a FUNEMAC, extinta FUNEMAC, que hoje é a Secretaria de Junta de Ensino Superior, com o professor Márcio Magini, o Joelson já esteve nessa posição também, hoje está na coordenação do curso. E aí eu agradeço muito na figura do Casé, porque o Casé é a pessoa que ultrapassa aqui no campus qualquer instância acadêmica. Ele ajuda em todas as outras coisas para muito além do acadêmico. Ele queria votar um dia, nós estávamos escolhendo o nome do centro, ele queria votar. Ele falou, eu posso votar? Eu falei, olha, direito você quase tem, porque participa da vida da universidade ativamente. Então, fica o nosso agradecimento à Prefeitura por tudo que a Prefeitura nos fornece de estágio, preceptoria, residência, para os alunos, espaço
alimentarem. Então, por conta de tudo isso, fica o nosso agradecimento, o meu agradecimento como conselheiro, agradecimento do campus, à Prefeitura de Macaé. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Roberta. Eu passo a palavra para o professor Walter Suemitsu. Alô? Aí está. Boa tarde, professora Denise Pires de Carvalho, magnífica reitora da UFRJ, membros da mesa. Boa tarde a todas e todos. Bom, eu conheci aqui em Macaé, né, antes da criação aqui do campus. Né, foi na época que o professor Fernando Amorim criou a Escola de Pescadores, em parceria com o professor Chico Esteves, do NUPEM. Foi naquela época que eu conheci o Chico, que eu conheci o NUPEM, e depois eu vim acompanhando, né, que eu fui decano a partir de 2006, então acompanhei a inauguração aqui, a criação de vários cursos, e principalmente do curso de engenharia, que diz mais respeito ao Centro de Tecnologia. Né. Mas hoje eu quero parabenizar, né, o aniversário dos cursos, né, que estão completando 10 anos. Eu acho que é uma grande conquista, né, e acredito que, assim como o NUPEM, né, se tornou um núcleo de excelência, né, tenho certeza que os cursos aqui também vão alcançar essa excelência. Né, por toda a dedicação aqui de professores, técnicos, servidores, estudantes, né, que a gente vê, né, inclusive pelo fato dessa sala estar lotada. Então, a minha manifestação, né, é também para dizer que, como membro do Conselho Universitário, né, vocês podem contar comigo, né, para todas as demandas aqui de Macaé, né, que, como eu já disse, eu já conheço bem, então sei das dificuldades que existem aqui, né, então pode contar comigo, né, para qualquer demanda, o que for possível. Né. Eu sei que nós vamos passar por um período muito ruim, né, nós já estamos passando desde uns 2 anos para cá, né, ou 3 anos para cá, e o futuro não é nada animador. Né, mas, de qualquer maneira, eu acho que a universidade sempre resistiu. Né. Eu me lembro dos anos 1990, com o Fernando Henrique Cardoso, né, que a gente passou por uma situação bem ruim também. Né, e nem por isso, né, a universidade deixou de realizar suas pesquisas, formar estudantes, né, mesmo que sendo poucos estudantes. Né. Eu lembro que lá na engenharia, eu sou da engenharia elétrica, né, teve um ano, não tinha emprego, teve um ano que a gente formou 5 alunos, né, num ano. Né, e quando o normal é que a gente formava 60, né, ou mais por ano. Então, esses ciclos aqui acontecem por toda a imprevisibilidade, né, da nossa situação política no país. Né? Então, a gente vinha... Assim, o problema também é que nós ficamos um pouco mal acostumados, né, porque a gente estava vindo numa ascendente, né, e, de repente, a gente deu esse baque. Né? Mas eu tenho certeza que nós vamos nos recuperar, nós vamos resistir, né, e vamos sempre cumprir, né, a nossa função social como universidade pública. Obrigada, professor Walter. Eu passo a palavra ao professor Samuel. Alô? Está me ouvindo? Sim. Eu sou Samuel Araújo, representante dos professores titulares do Centro de Letras e Artes da UFRJ.
professor também da Escola de Música da UFRJ. E eu estou aqui extremamente emocionado por vários motivos. Primeiro deles já foi apontado pelo professor Luiz Eurico, a energia, né, que pulsa nesse salão e que nós sentimos assim que adentramos o auditório. O segundo é que eu comecei a trabalhar na universidade nos anos 80, eu não deveria confessar, mas foi isso, numa universidade interiorizada, que foi a Universidade Federal da Paraíba, uma das primeiras no Brasil a fazer esse esforço de interiorização, criando 8 campi, além do campus de João Pessoa, que era a sua sede. Com isso, a Universidade Federal da Paraíba, num quadro também extremamente complicado, era ainda ditadura militar, conseguiu sair do 18º orçamento de universidades federais para o 3º lugar, para a 3ª posição, sempre adequando a criação dos seus novos campi às vocações que as sedes desses campi já possuíam quase que naturalmente, né? Então, agropecuária, aproveitamento dos recursos da zona da mata, etc. Em cada polo, a universidade procurava explorar justamente as características do local como seu potencial também de crescimento e enraizamento. Essa ideia tem nome e sobrenome, professor Linaldo Cavalcante, ex-presidente do CNPq. Então, para mim, ver esse esforço consolidado na universidade onde eu trabalho hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também um fator de grande, enorme emoção, né? Eu acho que o caminho é esse. E o caminho, eu acho que não é só apenas o da consolidação do que já existe, né? Tem que se pensar grande, e aí eu trago também outro personagem que foi trazido aqui anteriormente pelo professor Francisco Esteves, que é o professor Aloysio Teixeira. Eu não sei se vocês todos sabem, provavelmente não. O professor Aloysio Teixeira era um grande amante da música, né? Nos seus últimos anos de reitoria, ele começou a estudar violoncelo como professor da Escola de Música, inclusive, no curso de extensão, né? E, num dado momento, logo após a criação do campus aqui de Macaé, ele conversou comigo, isso deve ter sido por volta de 2010, mais ou menos, sobre uma ideia dele de trazer aqui para Macaé um polo inicialmente de extensão em parceria com a Prefeitura de Macaé, no campo da música, que seria um balão de ensaio de uma ação mais ampla no campo das artes, né? Então, isso que ele trazia, cultivando no seu coração esse amor pela música, ele quis presentear o campus de Macaé, quis trazer ao campus de Macaé da mesma forma, com a mesma intensidade. Essa conversa não prosperou muito por fatores políticos, que eu acho que devem ser lembrados aqui também, né? A expansão da universidade começou a ser, já desde aí, criminalizada, né? Vista com desconfiança pelos setores mais retrógrados da sociedade brasileira. Isso trouxe ao agravamento da situação, inclusive de saúde, do professor Aloysio, tá? Então, eu acho que é um preito de gratidão nosso pensar também nessa extensão, aproveitando que nós temos aqui hoje também um dado inusitado a ser celebrado, né? Uma diretora do campus, como Roberta, a nossa primeira reitora, Denise, né? Primeira reitora da UFRJ, né? Então, acho que é o momento de pensar grande, de pensar no fomento à sensibilidade, essa sensibilidade que o interior do Rio de Janeiro sempre demonstrou para as artes e para a música em particular. Parabéns, Campus de Macaé, e vamos em frente, vamos expandir. Muito obrigada, professor Samuel. Eu passo a palavra para o conselheiro Gabriel.
Muito bom dia a todas e todos. Boa tarde, perdão. O meu nome é Gabriel, né, meu apelido é goiano, e eu queria começar explicando o porquê disso, porque, por motivos óbvios, eu venho do interior do estado de Goiás, de uma cidade muito pequena que provavelmente ninguém conhece, chamada Santa Helena. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como muitos... por exemplo, eu sou da Faculdade de Direito, como muitos da Faculdade de Direito, imagino como muitos aqui, eu saí da minha terra natal, eu sou o primeiro da minha família também a cursar a universidade pública, viver o sonho da universidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho importante a gente destacar a importância do processo de interiorização, não só como um processo de expansão por si só da universidade, mas como um processo de importante reconhecimento e construção da universidade, da imagem pública da universidade. É importante que a universidade ela vá para os interiores do estado. A gente tem, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, que tem 9 campos no interior. A FRJ ainda está muito aquém desse processo de interiorização, né? A minha própria Universidade Federal de Goiás também tem só 3 campos do interior. E é importante isso não só para que a universidade, como eu disse, cresça, mas a universidade ela construa identidade perante o povo daquele estado, para que as pessoas entendam a importância que ela tem na construção do desenvolvimento regional daquele lugar, e para que a educação, no momento que a gente vive hoje, em que ele está sendo tão atacado e, de certa forma, criminalizada, ela passe a identificação das pessoas e ela seja percebida como importante para aquela comunidade, né? Hoje, se infelizmente muitas pessoas têm um olhar muito negativo da universidade, é porque concretamente a gente está muito distante da realidade social concreta das pessoas. Então, eu acho importante reafirmar a importância do processo de interiorização e, principalmente, de que, ainda que seja um campus geograficamente isolado, como de certa forma também é a Faculdade de Direito, a importância de todo mundo se entender como parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, parte desse sonho que é construído com muita luta, muito sangue, suor de discentes, de técnicos administrativos e dos professores da universidade. No mais, parabenizar os cursos pelos 10 anos, parabenizar principalmente a professora Denise pela realização desse Conselho Universitário Histórico e, principalmente, destacar, mais uma vez, a importância da universidade ela alcançar mais e mais lugares interiorizados, e principalmente para que, no futuro, quando a gente superar essa crise, que a universidade possa se expandir ainda mais dentro do estado do Rio de Janeiro. É isso. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro Gabriel. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para os coordenadores dos 3 cursos que estão completando 10 anos. Coordenação do curso de enfermagem, por favor. Presente. Yuri. Boa tarde. Em nome da magnífica reitora, cumprimento a mesa, todos os membros do Consune, os presentes. Eu só tenho para parabenizar o corpo social do campus, né? A gente não pode falar em corpo social dos cursos, porque aqui os técnicos eles atendem a todos os cursos, muitos professores atendem também a vários cursos, então a gente não setoriza muito em cursos, né? Então, agradecer ao corpo social, e principalmente aos coordenadores desbravadores que vieram, né, se predispuseram a vir para o interior do estado do Rio de Janeiro, com essa proposta de interiorização da universidade pública. A professora Glaucia Valadares aqui, Juliana Pontes, eu vi hoje, não sei se está aqui, Patrícia Siqueira, Adriana também esteve comigo, assim pelo curso de enfermagem, né? Parabenizar também os cursos que também estão fazendo aniversário, né? O curso de medicina, o curso de nutrição, a Célia, que deve falar aqui daqui a pouco. E eu não posso deixar também de registrar que eu acho que muitas pessoas perceberam a mensagem que a reitoria passou hoje para a gente ao trazer uma sessão do Consune para cá, né? Pode parecer um detalhe, mas certamente para a gente, para mim, especificamente, para muitas pessoas aqui, é um detalhe muito simbólico e que diz muito para a gente, né, sobre o que a reitoria pretende, né, para esse projeto de campus, né? Então, parabéns os cursos e desejo mais 10 anos de insistência, persistência e de conquistas. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada, professor Yuri. Eu passo a palavra para a coordenação do curso de medicina. Professora Laila.
Bom, boa tarde a todos. Agradeço à magnífica reitora a oportunidade da fala. Nós já viemos discutindo isso há umas 2 semanas, mais intensamente. Já falamos com a professora Denise ontem e hoje pela manhã sobre todos os problemas que nós temos enfrentado aqui, todos os problemas que nós iremos enfrentar ainda. A gente fez uma carta um tanto quanto extensa, mas eu vou tentar resumir e não ser redundante, né, porque algumas outras pessoas já falaram sobre alguns dos problemas mais urgentes que nós temos aqui, e o principal deles é a falta de professor, né? Então, só para a gente fazer uma relembrança, né, o campus aqui ele tem 11 anos, né, nossos cursos estão fazendo 10 anos. O curso de medicina ele teve início em 2009, foi uma vontade expressa da prefeitura, que procurou os senhores lá, esse próprio conselho, né, para a criação desse curso, que foi decidido nesse conselho. Então, a partir daí, foi um sonho sonhado por muitas pessoas, e hoje, como um dos professores disse, né, nós temos esse auditório cheio, que não é nem, vamos dizer, que 20% de todo mundo que a gente tem aqui no campus trabalhando para isso aqui funcionar. A gente vai continuar trabalhando e, realmente, eu, ainda vice-coordenadora, né, do professor Joelson, é o atual coordenador. A gente teve uma extensão da nossa coordenação por conta de alguns problemas na última eleição, que o principal deles foi que o coordenador eleito, na última eleição, ele exonerou, né, porque ele foi levado pela iniciativa privada, que é mais aprazível, né, aos olhos e aos bolsos. Então, a gente continuou aqui e eu resolvi assumir, continuar dentro dessa empreitada e assumir, óbvio, que junto com uma equipe gestora, junto com os técnicos, professores, juntamente com os outros cursos e junto com os discentes, que também querem ver isso aqui funcionar. Então, eu tive, né, história pessoal, eu tive 11 anos da minha vida dentro do Fundão, 6 deles na medicina, 5 na minha especialização, na residência também no Fundão. Também estive lá quando o hospital, né, teve que ser demolido pela metade e a gente teve que lutar para aquilo continuar. Então, assim, já passei por algumas coisas, greves lá, e assim, a gente sempre continua, né? A faculdade tem 200 anos e ela vai passar por todos os problemas e enfrentamentos e vai continuar ativa e continuar se expandindo, que sempre foi a característica da Universidade do Brasil, da qual a gente faz parte. Então, o que é importante hoje, que a gente já conversou com a professora Denise, que eu gostaria de passar aos conselheiros, né, porque só ela não vai poder resolver tudo, todas as demandas que nós temos. Então, a gente pede encarecidamente ao conselho, né, que tenha os olhos para a urgência do campus. Hoje, o nosso curso está com um problema real, um problema de oferta de disciplinas obrigatórias para o próximo período, 2020, primeiro semestre, em 2 períodos, e se esse problema não for resolvido de maneira urgente, nós vamos ter problemas que vão que vão para outros períodos também, né? E a gente vai ter que parar a universidade, né? Aqui, o curso de medicina. Isso a gente não quer. Então, a gente está pensando em medidas urgentes, né, em medidas a médio e longo prazo, para manter esse curso. Por quê? A minha intenção, que eu fui formada na UFRJ e eu considero que é um ensino de excelência, é que o campus Macaé mantenha esse ensino de excelência. Então, desde que eu entrei aqui, eu luto para que os alunos saiam médicos de verdade, né, que se importem com os pacientes e que tenham uma bagagem, que saibam fazer diagnóstico, que saibam cuidar da saúde do outro e da própria saúde. E, para isso, a gente precisa de professor, né? Sem professor, não há como ter uma universidade. Nós temos pouquíssimos técnicos que se desdobram a fazer todas as funções aqui do campus, e o campus expande, continuam com o mesmo quantitativo de técnicos, né? A gente tem poucos professores, desses poucos, alguns poucos se comprometem, né? Acabam se comprometendo pelos que não se comprometem, mas isso é da essência humana. E
a gente precisa de mais gente aqui dentro que se comprometa com o ideal dessa faculdade, né, que é formar profissionais, independente do curso, profissionais de excelência, porque é isso que eu entendo como Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Para finalizar, enfim, a gente tem um documento que eu vou entregar, né, que os senhores terão acesso a esse documento. A gente realmente teve muitas perdas, a gente teve perdas de 28 vagas. Isso é uma manifestação dos alunos. A gente teve uma perda de 28 vagas nesses últimos anos para professores, e realmente a gente precisa urgentemente que essas vagas retornem. A gente não tem aqui em Macaé o que a Medicina Rio tem, que é o regime de excepcionalidade para 40 horas. Também é um pedido nosso, esse regime está parado. Nunca foi colocado no Consune, né? Ele está parado para ser apreciado pelos senhores há quase 500 dias. Então, é um outro pedido para que as poucas pessoas que se comprometem, que possam oferecer mais do que elas já vêm oferecendo. E, por fim, eu só gostaria de ler o final, né, que a gente tem muito que melhorar, né, aqui dentro. A gente já melhorou muito, né, já implantou muita coisa aqui, já modificou muito essa cidade, com a ajuda da prefeitura. Quem está aqui? Casé, né? Ainda está. A professora Roberta já agradeceu o Casé na figura da prefeitura, agradecer ao prefeito atual, agradecer ao prefeito anterior, porque todos vêm sonhando. A gente tem um prédio sendo construído agora pela prefeitura. Eu tenho 110 preceptores médicos que dão suporte à medicina para que ela aconteça em Macaé, e esses preceptores eles recebem algum atrativo da prefeitura para fazer esse trabalho. Muitos deles não recebem, mas muitos recebem. E a gente gostaria, né, a gente está alcançando êxito na formatura dos médicos hoje. Eu tenho vários que passam para residência, eu tenho vários muito bem colocados, e o que nos conforta é que eles saem sabendo o que eles deveriam saber, né, e buscando conhecimento. Então, a gente salienta desse modo que são necessárias medidas urgentes, sem as quais tememos seriamente pela continuidade do curso. A UFRJ precisa tomar uma posição se realmente deseja manter o desafio de termos um curso de medicina no interior do Estado, abraçando para si a responsabilidade de responder a esse desafio, inclusive estabelecendo medidas excepcionais, caso elas se façam necessárias. Temos a certeza de que esse Conselho se posicionará nesse sentido, fazendo jus à responsabilidade social da nossa universidade, em atender essa demanda de nosso país e a todas as tratativas, expectativas e também aos investimentos que o município de Macaé tem feito nesse tão importante projeto, que é um projeto que a gente acredita, que a gente vai continuar acreditando, que a gente quer levar em frente, expandir e ter sempre qualidade, porque não adianta também expandir sem a gente ter um embasamento, né, sem a gente ter qualidade. Então, é isso que a gente veio pedir aqui, né, para que as nossas necessidades sejam apreciadas de maneiras urgentes, de maneira sensata, da melhor forma possível, para que a gente possa continuar existindo e resolver o problema da maneira mais rápida possível. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, professora. Com relação às vagas docentes, eu vou complementar na minha fala final, mas com relação a esse processo que está há quase 100 dias no Conselho Universitário, há quase 500 dias no Conselho Universitário, relacionado à excepcionalidade de contratação dos professores da Faculdade de Medicina, esse processo já foi resgatado pela atual gestão, já está no Conselho de Desenvolvimento para parecer e deve ser votado, se não na próxima reunião ordinária do Consune, na subsequente, mas, sob o meu ponto de vista, é um erro. A Faculdade de Medicina da UFRJ tem excepcionalidade e nós poderíamos ter votado
a excepcionalidade da Faculdade de Medicina de Macaé por extensão administrativa, sem que esse processo precisasse ter aguardado tanto tempo. Então, é nosso compromisso que haverá essa discussão em breve no Conselho Universitário, apesar de, sob nosso ponto de vista, ela não deveria ter sido necessária. Eu passo a palavra à professora coordenadora do nosso curso de nutrição, a professora Célia. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome da professora magnífica reitora, professora Denise. Já foi dito aqui, eu queria dizer que esse momento é um momento que nos traz muita felicidade, uma vez que traz também um pouco de esperança desse olhar que Macaé está recebendo e que sabemos que, a partir de então, teremos uma consolidação do nosso campus. Eu gostaria de agradecer, inicialmente, porque, embora todas as dificuldades que vivenciamos ao longo desses 10 anos, conseguimos desenvolver muitas atividades, muitas ações de pesquisa, de extensão, ações que fortaleceram o tripé ensino, pesquisa e extensão, principalmente em parceria com a Prefeitura, que tem sido o nosso maior apoiador, o nosso maior colaborador em todos esses tempos. Quero registrar também que tudo isso é consequência da construção coletiva de todo o corpo social, por isso também eu agradeço a todos os docentes, discentes e técnicos que participaram, e quero também manifestar gratidão às coordenações anteriores que auxiliaram também nesse fortalecimento e que fazem parte da história do curso de nutrição. Parabenizo também os meus colegas coordenadores e todo o corpo social do curso de enfermagem e medicina, pois sabemos que a luta para mantermos o nosso ensino com qualidade, que torna a UFRJ entre as melhores universidades do país, ela é árdua. Então, nós estamos aqui por muito amor à educação e por acreditar no ensino superior gratuito e de qualidade. Agradeço à direção, às direções anteriores e à direção atual por todo o apoio e incentivo ao longo desses anos, e que tenhamos muitos anos pela frente, mas com muita força e determinação para cada vez mais consolidarmos o nosso campus Macaé. Muito obrigada, professora. Eu parabenizo as 3 coordenações, a todo o corpo social dos 3 cursos por todo o empenho e dedicação. Nesse momento, eu passo a palavra ao professor Paulo Melo, professor titular do campus de Macaé. Obrigado, magnífica reitora. É um privilégio meu estar aqui na sua frente hoje e ver isso acontecendo, certo? Faz algum tempo que eu botei meu coração em Macaé. A verdade é essa. E eu me preocupo profundamente com a qualidade desse curso. A gente não pode deixar voltar o que aconteceu na época que eu vim para cá, de forma nenhuma. Certo? Eu me preocupo profundamente com isso. E é necessário que, junto com isso, por exemplo, eu estou aqui comecei a vir para cá em 2012, e eu planejei assim, eu encontrei vários professores de clínica, de cirurgia, que já tinham mestrado e tudo, que queriam fazer projetos. Eu falei, assim que o meu laboratório ficar pronto, eu tenho um projeto para você, e você daqui a 4 anos estará doutor. Não aconteceu isso. E eu não vislumbro que isso vai acontecer. Eu vou sair da idade para aposentar, e eu sinto que isso não vai acontecer aqui. Certo? Perfeito? É uma tristeza minha, mas não... Eu não acredito nisso. Eu tenho sobrevivido no CCS, sendo empurrado para fora de lá do espaço que eu ocupo, porque não é correto que eu, me transferindo para Macaé, tivesse espaço lá. Mas eu sobrevivo, eu resisto a isso, eu preciso disso. Estou formando mestres, doutores lá no Fundão, no programa de farmacologia, e essa briga de sobrevivência da UFRJ eu sinto para Macaé. Eu me desloco para cá, eu tenho uma residência aqui, e sinto uma necessidade enorme dos estudantes. Houve, no começo, 3 estudantes se aventuraram a ir no meu laboratório. E os 2 se saíram muito bem. Um terceiro acabou pedindo transferência para o curso de lá. E está no meu laboratório, terminando o curso de medicina. Bem, ontem, à noite, na hora daquele jogo memorável do Flamengo, eu estava numa sessão de autógrafos de um professor de cirurgia
que influenciou muito a minha vida, na parte experimental e na parte médica. Eu anestesiei para ele mais de 20 anos. É o professor Guilherme Eurico, que foi de Campos e era titular da Universidade Federal Fluminense e comandava um hospital do INAMPS, Orense de Freitas. Aliás, ele fez abrir esse hospital. É um gigante, na minha maneira de ver. E ele lançou um livro. E no livro, eu acho um texto muito interessante, que cabe exatamente o que a gente quer aqui, certo? Cabe exatamente nisso aqui. Ele cita, ele coloca uma frase aqui, após os agradecimentos, assim, sou contra essa história de dizer não faço nada porque não me dão condições. Se você é capaz de fazer, você cria as condições. Quem falou isso foi a Dib Jatene, no auge de uma crise de economia nacional, no momento de credibilidade. E o pessoal de Dib Jatene foi professor de cirurgia cardíaca, é um discípulo do Euríclides Jesus Zerbini, um dos criadores do INCOR, uma das instituições mais bem-sucedidas do país. E ele teve coragem de falar isso. Eu conheci pessoalmente, até tive a oportunidade de fazer uma anestesia com ele, associado a um colega. Então, eu achei muito apropriado. Quando eu li isso ontem à noite, eu falei, Denise precisa ler essa frase. Eu pensei em você. Certo? Eu pensei em todos nós. Vale para todos nós. Obrigado, professora. Obrigada, professor Paulo Melo, pela sua intervenção. Nesse momento, eu passo a palavra para a pró-reitora de extensão, professora Ivana Bentes. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui pela primeira vez no campus de Macaé, mas também pela primeira vez na cidade de Macaé. E pretendemos voltar com a nossa pró-reitoria de extensão para a gente, enfim, apoiar, conversar sobre as propostas de extensão do campus de Macaé. Que eu pedi uma pesquisa aqui no SIGA para ver quantas ações de extensão nós temos em Macaé. São 198 ações ativas no SIGA, ou seja, um número muito significativo dentro das ações de extensão. E eu acho que o professor Samuel trouxe uma questão aqui muito importante, como a extensão ela é a primeira a chegar nesses momentos de implantação, né? Então, também se chamou muita atenção aqui para o trabalho do NUPEM, que essas ações de extensão, principalmente os cursos de extensão, estiveram, inclusive, na implantação do próprio campus de Macaé, onde se faz as experiências pedagógicas, experimentais, onde se faz o mapeamento do interesse por temas e assuntos, recursos humanos. Então, enfim, a extensão está nesse lugar e ela é jovem dentro da universidade, como o campus. Eu queria aqui também lembrar, né, que nós tivemos a implantação, agora, nesse processo de institucionalização da extensão, né, recente, do Conselho, né, de Extensão Universitária, nós temos dois representantes do campus de Macaé, no CEL, no Conselho de Extensão Universitária, que já teve 2 sessões, já começamos a discutir o regimento. Inclusive, depois que eu falar, eu queria pedir a palavra para a professora Leila, que é a coordenadora de extensão aqui do campus, né, que ela quer falar um pouco aqui dessas ações de extensão e nos colocar à disposição. Eu acho que nós estamos nesse momento não só de institucionalização, mas é um momento, né, de ampliação, né, dos processos extensionistas. É um momento em que a extensão ela aparece como muitas das ações que foram trazidas aqui, como esse lugar de incidência no território, de incidência na cidade. É muito importante a gente, ouvindo aqui a fala de cada um de vocês, né, como o campus Macaé é importante para a cidade, para o território, para a região. E a extensão ela tem essa característica da incidência, esse primeiro lugar, né, de diálogo, muitas vezes, com a cidade, com o território, né, e de trocas. Então, eu queria colocar aqui a pró-reitoria de extensão à disposição, né, para a gente voltar aqui, né, e conversar sobre as questões, as dificuldades na acreditação da extensão, pensar em ofertas de extensão, né? Conversando aqui com o professor Francisco, só no NUPEM tem 40 ações de extensão, mais 198 ações de extensão no campus. Então, acho que a gente pode fazer uma conversa muito produtiva e voltar aqui, então, para conversar e conhecer cada uma das ações de extensão do campus de Macaé. E isso, contem com a gente, contem com a pró-reitoria de extensão. Obrigada. Obrigada, professora Ivana. Gostaria de passar a palavra para a coordenadora de extensão, professora Leila. Boa tarde a todos. Eu queria, sim, primeiro
agradecer, né, a oportunidade de estar nesse momento histórico com o Consune aqui. Eu acho que isso é uma grande vitória, né, de podermos estar finalmente juntos e talvez não nos sentirmos tão afastados do centro, como muitas pessoas às vezes falam. Ah, Macaé é esquecido. Eu acho que a gente não é esquecido, porque a gente sempre se faz ser lembrado, de uma forma ou de outra, pelas nossas produções, pela insistência em nos mantermos dando aula, mesmo quando não temos condições suficientes para isso, não só, como todos já falaram, estruturais, mas de pessoal. A gente se solidariza muito com a questão do curso de medicina, que realmente está numa situação difícil. Os outros cursos também estão precisando de renovar algumas vagas. Então, assim, todos nós pensamos e lutamos muito para mantermos, digamos assim, funcionando, fazendo um ensino de qualidade. E temos esse ensino de qualidade. As notas mostram isso, né? Quando os nossos alunos saem, os exames têm mostrado isso. Nós estamos, apesar de tudo, conseguindo fazer que, com esse ensino, continue mantendo a qualidade, né? Pela criatividade, pelo esforço das pessoas. Mas eu queria falar especialmente hoje que vocês chegaram numa semana que é a semana da SIAC. E aqui, assim, eu tive que expulsar alguns professores. Vai lá, porque estão esperando você na sessão tal, porque os alunos estão apresentando. São mais de 700 trabalhos que estão sendo apresentados. Hoje é a sessão oral, então tem que ter os professores e os alunos estão lá, porque senão aqui estaria muito mais cheio do que está. Então, assim, todas as salas de aula estão ocupadas. Eu estou aqui tentando achar um data show para uma outra atividade que vai ter daqui a pouquinho. E a gente está, assim, como se diz, bombando. Vieram quase 1.600 alunos das escolas públicas, né, da região, não só de Macaé, vieram das cidades ao redor. Então, assim, a alegria, a satisfação dos alunos das escolas públicas de falarem assim, isso é universidade. Então, quer dizer que acharam que, de repente, isso não está tão longe de um sonho que, de repente, está perto. Eles viram que podem fazer, e tem coisas interessantíssimas. Eles trouxeram foguete para lançar, trouxeram diversos projetos feitos na própria escola. Então, assim, a troca e a alegria deles é uma coisa que enche a gente de alegria também, né? De saber que nós estamos sendo um polo em que a gente está, assim, contribuindo para o crescimento da cidade, fazemos parte de diversas ações aqui dentro da cidade, fazemos parte da rede de saúde, temos contato com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, temos parcerias, inclusive assinadas de diversas coisas para a extensão e para também os campos de prática. Então, a gente modificou, de uma certa forma, já modificou a cidade e queremos modificar muito mais para melhor nessa troca que vamos continuar fazendo entre as pessoas, não só de Macaé, mas do entorno, né, do Norte Fluminense, e os nossos estudantes e os nossos professores. Então, queria, de novo, agradecer muito a vocês e dizer parabéns a nós pelos 10 anos. Nós vamos continuar firmes aqui por mais 10, ou sei lá quantos, né? Uma boa tarde. Muito obrigada, professora Leila. Eu gostaria de salientar que a pró-reitora de graduação, professora Gisele Pires, estará aqui no campus agora, em novembro, logo no início de novembro, mas o campus, de forma alguma, é novo, a professora Gisele. Estivemos aqui, tanto eu quanto ela, em 2012, atuando no curso de medicina, 12, 13, naquele momento de crise. O professor Eduardo Raup já esteve aqui, nosso PR3, no mês de agosto. A prefeitura está presente, assim como a PR6. Então, é uma reitoria que tem estado presente nesses últimos 3 meses. A PR4 já veio, a PR7 também já veio. Então, a Ivana, a Pró-Reitoria de Extensão, é uma semana importante para isso, que é a semana da SIAC, que a Ivana esteja aqui conosco e que venha mais vezes. Então, nós pretendemos continuar assim, sempre muito presente. E eu passo, com muita honra, agora a palavra para o nosso vice-reitor, professor Carlos Frederico. Alô? Vou ficar em pé para ver o pessoal do fundo aí. Eu queria primeiro dar boa tarde a todos e todas. Queria registrar a presença da nossa equipe, que não só os pró-reitores estão presentes, mas também nós temos aqui a Rita, da PR4, estamos com nossa chefe de gabinete, nossa Lúcia Abreu, a Steph, da Prefeitura Universitária,
A PR6 veio com a Tayana e com o Rodrigo. O Rodrigo saiu da sala nesse momento, mas daqui a pouco está de volta. O Duque, eu não vou falar todo mundo da Cordicom, que tem muita gente da Cordicom, mas o Duque está ali. Falando do Duque, eu estou falando de toda a equipe da Cordicom. A Fátima da PR3, é claro. Se eu esquecer de alguém, vocês, por favor, me lembrem, porque eu estou com... o nosso querido Ivan, da Secretaria de Órgãos Colegiados. Então, nós estamos aqui com uma equipe... O Caetano, cadê o Caetano? O Caetano está ali, olha o Caetano. Caetano é nosso cerimonial e está sempre presente aqui. Então, a gente veio aqui com muita gente. A segunda coisa que eu queria falar é que tanto Denise quanto eu fizemos muito esforço na época que foi lançado o Reúne, tá? Para que o Reúne fosse aprovado. E Macaé, embora não tenha surgido com o Reúne, o trabalho do Chico Esteves aqui é bem anterior ao Reúne, mas é uma pegada, talvez seja a pegada mais forte do Reúne na UFRJ. Então, Macaé é filha do Reúne e, portanto, nós nos consideramos corresponsáveis por Macaé, porque nós fizemos muito esforço para que o Reúne fosse aprovado. E aí eu queria dizer a primeira frase, que vai um pouco ao encontro da frase do Paulo Melo, ninguém falou que ia ser fácil. Tá? Então, ninguém me disse que fazer esta universidade crescer, interiorizando, ia ser fácil. Na verdade, está sendo muito difícil. Vocês presenciam no dia a dia a dificuldade que é expandir. Agora, eu queria lembrar também que, no caso norte-americano, a interiorização da universidade está na raiz da uniformização da renda per capita nos Estados Unidos. Então, é extremamente importante a interiorização universitária como condutora do desenvolvimento econômico. Então, ou seja, a nossa ação aqui, eu estou falando nossa ação da UFRJ aqui, é fundamental. Com isso, tá, eu acho que eu vou encaminhar para... E eu acho que a Denise vai aprofundar isso, mas eu vou falar um pouco também. Nós temos alguns compromissos a assumir com vocês aqui. O primeiro compromisso, a Denise já falou, nós vamos passar as 40 horas no Conselho Universitário. Esperamos que, no próximo Conselho, isso seja apreciado. E nós também acreditamos que não era necessário, que nós poderíamos ter feito de ofício. Nós só não fazemos de ofício porque já está no Conselho Universitário. Então, era uma medida que poderia ter sido resolvida anteriormente, simplesmente estendendo o que a Faculdade de Medicina já goza para a Faculdade de Medicina, ou para o curso de Medicina em Macaé. É o mesmo objeto, não tem razão para alguém ser contrário. Então, esse é um compromisso que a gente está assumindo. O segundo compromisso é os recursos que foram direcionados para Macaé pelo Reúne e os recursos que são direcionados para Macaé não serão direcionados para outro lugar. Que esse é um ponto que é fundamental e que é um ponto que nós falhamos como universidade, porque recursos que tinham como destino Macaé foram utilizados em outro lugar. Tá? Então, assim, eu não vou assumir o compromisso de devolver as 28 vagas, mas neste momento. Não, nós vamos devolver as 28 vagas. Não vamos assumir neste momento, mas nós vamos assumir o momento de mudar o sinal. A gente vai mudar o sinal dessa história e os recursos que vieram para Macaé vão ser devolvidos a Macaé. Porque o que aconteceu, de fato, isso é muito importante vir aqui
para ver o que está acontecendo. O que aconteceu, de fato, é que recursos que foram direcionados para Macaé foram utilizados em outro lugar. Então, nós não podemos, e não pode prosseguir dessa maneira. Recursos que foram direcionados para Macaé têm que ser utilizados em Macaé. Isso passa também com algumas emendas parlamentares. Tá? Isso também passa com algumas emendas parlamentares. Nós também vamos corrigir essa prática. A segunda... Nós temos um problema de infraestrutura em Macaé, que nós vamos ter que tratar. A Prefeitura tem sido uma parceira maravilhosa. Esperamos continuar contando com a Prefeitura nessa parceria. E nós vamos ter que aumentar a interação com a direção aqui do campus, com o curso de medicina. Eu acho que tem algumas questões de... Eu não sou médico, então vocês me perdoem, mas tem algumas pessoas de algumas questões de internato que eu pude captar na fala que podem ser melhoradas. Então, a gente vai conversar mais com vocês. Tem que entender do curso e tem que entender também as possibilidades da Prefeitura aqui em corrigir esse tipo de ação. Agora, tem outros problemas que não foram ditos aqui e que nós temos que falar. As taxas de retenção e evasão de Macaé são extremamente elevadas, inclusive para os padrões já elevados da UFRJ. E isso tem que ter atenção sobre eles. Tá? Então, não dá... você joga recurso aqui, esse recurso tem que ter um resultado. E o resultado está sendo bem abaixo do que a gente pode conseguir. E a gente tem que ter atenção nessas coisas para melhorar o resultado. Até o curso de medicina não é esse o problema do curso de medicina, mas é o problema de outros cursos. Mas mesmo o curso de medicina tem uma taxa de retenção e evasão um pouquinho maior que a taxa de retenção e evasão do curso de medicina lá do Rio. Isso a gente tem que olhar, tem que saber a origem, tem que conhecer. Não, né, Gisele? Isso. Então, esse é outro ponto que nós temos que trabalhar. E, assim como eu estou levantando essas questões, tem outras questões que também têm que ser colocadas e que eu não vou colocar aqui simplesmente porque eu estaria invadindo áreas que nós não temos que invadir nesse momento, mas que têm que ser corrigidas em Macaé e nós temos que trabalhar em conjunto para que sejam corrigidas. Tá? E o Samuel, se a gente conseguir fazer um programa de extensão de artes e música aqui, eu acho que seria maravilhoso, eu acho que a gente pode começar a pensar sobre isso. E, por último, falar para o Chico, Chico, você é meu herói, você é fantástico o seu programa aqui. Tá? Eu tenho grande admiração pelo que foi feito no NUPEM, e eu acho que o resultado que a gente vai ter aqui, em parte, é um resultado que começou a ser construído 25 anos atrás, quando se instalou a primeira pedra aqui. Então, obrigado, gente. Com muita emoção que eu inicio a minha fala agora, e o início dessa fala é uma fala de agradecimento. Agradecimento a toda a equipe da atual gestão, o Fred já pontuou cada um, os que estão aqui presentes e os que não puderam vir, mas que se mobilizaram, é uma grande mobilização para que possamos ter um conselho universitário acontecendo em Macaé, e esperamos que esse seja o primeiro de outros conselhos universitários que aconteçam aqui no campus, mesmo sessões ordinárias no futuro, com o seu trâmite mais organizado, para que o campus saiba como funciona o nosso conselho universitário no dia a dia, quais são os ritos da nossa universidade. Então, agradeço toda a equipe da atual gestão, agradeço em nome do atual prefeito, o prefeito Aloysio dos Santos Júnior, todos os prefeitos que o antecederam, que foram muito importantes, eu diria fundamentais, e na figura do Cazé aqui presente na atualidade, foram fundamentais para que a UFRJ Macaé pudesse acontecer, para que a UFRJ pudesse realizar esse sonho, que foi o sonho de tantos professores, professoras, servidores técnico-administrativos, estudantes e da sociedade
brasileira, não só da sociedade fluminense, porque há aqui estudantes de outros estados da nossa federação. Eu agradeço os diretores precursores, professor Antônio Ledo, professor Carlos Rangel, professora Cárcia Turci, professora Elizabeth Acioli, professor Erickson Almendra, professor Francisco Esteves, professora Maria Antonieta Tirrell, professora Maria Fernanda Quintela, e os diretores que atuaram como diretores nesse campus, a professora Tirrell, o professor Gilberto, a professora Elizabeth, professora Arlene e agora a professora Roberta. Agradeço também todos os coordenadores de curso de todo esse período, um período curto, de 10 anos, mas nesses 10 anos o campus UFRJ Macaé formou, falando dos 3 cursos que estão sendo celebrados hoje, 45 enfermeiros, enfermeiras, 141 médicos, 93 nutricionistas, todos com a marca da Minerva, a marca de excelência, que é a marca da nossa universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o que muito nos orgulha. Então, parabéns a todos esses profissionais, que são profissionais altamente qualificados, que foram formados aqui no campus de Macaé. Não vou deixar de falar dos demais cursos, dos cursos de Química, licenciatura e bacharelado, 47 químicos, nos cursos de Biologia, também bacharelado e licenciatura, 150 biólogos, no curso de Engenharia, 82 engenheiros, 199 farmacêuticos. Vejam a potência que tem o campus UFRJ Macaé, porque ele tem 10 anos, mas as turmas, na verdade, têm um tempo para se formar. Os primeiros alunos, eles iniciaram os cursos, com exceção da Biologia, que começou há mais tempo, eles começaram esses cursos há 11 ou há 10 anos, e havia um tempo no qual não havia concluintes. Então, ainda não se chegou ao equilíbrio de formação de estudantes. É óbvio que temos que pensar em melhorar os índices de evasão e retenção, temos que estudar caso a caso o que vem acontecendo. Tenho certeza que, de mãos dadas com a reitoria, nós vamos melhorar a taxa de concluintes nos diferentes cursos. E o que é mais importante é que esses profissionais altamente qualificados, eles estão brindando a sociedade brasileira com a sua atuação nas diferentes áreas aqui de Macaé. É muito, muito importante que a gente passe, então, depois de todos esses agradecimentos a todo o corpo social do campus, servidores, estudantes e professores que trabalham aqui diuturnamente para que isso tudo possa acontecer, porque eu hoje sequer comentei os cursos de pós-graduação que já existem aqui, inclusive profissionais, mestrado profissional, em rede nacional, mais de um curso em rede nacional. Já temos aqui cursos de excelência, segundo a avaliação da CAPES, e, portanto, somos, aqui em Macaé, a UFRJ, com a marca da UFRJ, com ensino de qualidade no nível da graduação, no nível da pós-graduação, nas suas atividades de pesquisa e de extensão, que não podem ser maior do que são, porque acabaram de começar. Há aqui um campus ainda muito jovem. E esse sonho, eu iniciei dizendo que eu estava muito emocionada, porque esse sonho ele começou em 2007, muito antes, quando o Chico estava aqui trabalhando na área de biologia, mas, em 2007, houve um programa chamado, ou apelidado de REUNE, mas que tinha o nome de Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Brasileiras. Programa esse que tanto eu quanto o Fred e todos os membros da equipe da atual reitoria fomos favoráveis, lutamos para que ele acontecesse, mas a UFRJ ela tem algumas características. Essa instituição centenária, tradicional, como deve ser, não há nada de ruim em ser uma instituição tradicional, mas ela deve deixar de ser conservadora.
E o conservadorismo faz com que nós não avancemos e não sejamos capazes de cumprir o nosso papel social com a altivez que nós somos capazes de fazer. É óbvio que apenas 3 campi é muito pouco para a dimensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ter Caxias, ter Macaé e ter a cidade do Rio de Janeiro é muito menos do que a Universidade Federal do Rio de Janeiro poderia fazer se fosse menos conservadora, se olhasse de uma forma mais progressista para o futuro da nação brasileira, que somente será soberana como nós queremos, através das atividades que aqui desempenhamos. Porque a educação ela é transformadora. E nós somos uma instituição de qualidade transformadora e a maior causadora de mobilidade social nesse país. Por que não fazer mais? Por que pensar pequeno? Por que achar que não vai dar certo? Porque há um conservadorismo. Há aquela questão que, às vezes, faz com que a gente fique patinando, né, no presente, que é pensar que, por que sair da nossa zona de conforto? Nós já temos uma medicina de excelência entre as melhores do Brasil. Para que medicina em Macaé? Porque a medicina em Macaé é transformadora para a cidade de Macaé. É transformadora para a sociedade brasileira. Por que não medicina em outros lugares, nutrição em outros? E os cursos do futuro? Quais são os cursos do futuro que ainda podem vir a ser implantados aqui em Macaé, na cidade do Rio de Janeiro, em Caxias e nos campi que eu espero ainda veja nascer a partir dessa instituição de qualidade? É para isso que nós vamos lutar, para que o ensino superior público, de qualidade, laico, inclusivo, continue acontecendo nesse país. Não vamos retroceder, não aceitaremos nenhum retrocesso. Temos que olhar para frente, com a altivez que é característica da nossa universidade, e dizer para a sociedade brasileira que nós queremos mais, ainda mais, porque nós ainda fazemos menos do que podemos fazer para a nossa sociedade. Os compromissos dessa gestão, com relação aos novos campi, que não são mais tão novos assim, mas ainda novos e, portanto, precisam se consolidar. Não estamos aqui hoje festejando a consolidação do campus. Estamos aqui festejando as primeiras turmas, os primeiros estudantes, os primeiros egressos. Mesmo no mestrado e doutorado, o número ainda é muito menor. Como fazer com que isso aconteça sem que haja um compromisso da administração central, que é um compromisso que remonta daquele programa do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Brasileiras. Houve um número de vagas docentes, número de vagas de servidores técnico-administrativos, número de cargos de direção, de funções gratificadas e assim por diante, porque quando o Fred fala de recurso, ele está falando de tudo isso, que veio devido ao Reúne. Não é possível que Macaé seja fonte de recurso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio. Não foi para isso que nós criamos o campus de Macaé. Foi para que o campus de Macaé se consolidasse e crescesse. E, para isso, as vagas de professores e de servidores que aqui foram alocadas devem aqui permanecer. E isso é um compromisso. E nós queremos garantir que os 42 professores que foram desviados desse campo, porque não há outro termo, professora, houve desvio de professores e houve desvio de servidores técnico-administrativos. Essas vagas retornarão para o campus, não nesse momento, porque há uma COTAV que acaba de ser implantada, mas que distribuirá para toda a universidade um pouco mais ou cerca de 100 vagas. Nós nos comprometemos hoje que, através da reserva técnica, que será conhecida por toda a comunidade da universidade, aquelas vagas que são prioritárias para a medicina e para o curso de engenharia funcionarem em 2020, elas já serão
contempladas agora através da reserva técnica da reitora. Isso não garante que as 42 voltem, mas nós garantimos que até o final do nosso mandato isso acontecerá, não só com relação a docentes, mas também com relação a servidores. Mas nós queremos mais do que isso. Por quê? Porque Macaé é um projeto institucional, ele não é o projeto de uma reitoria. Nós precisamos, e agora eu falo para os membros do nosso Conselho Universitário, que nós precisamos elaborar uma resolução que garanta que as vagas de Macaé e de Caxias permaneçam por pelo menos 20 ou 30 anos sem entrar no pool da universidade. Porque nós somos passageiros. Nós somos passageiros, todos nós, mas as instituições, elas ficam. E para que elas fiquem, nós precisamos implantar políticas, e essa é uma política institucional. Essas vagas precisam permanecer aqui através de uma resolução do Consune, e eu tenho certeza que os membros do Consune serão favoráveis a essa questão, porque todos nós abraçamos os novos campi, temos certeza que através, por exemplo, como dito aqui hoje, do Observatório da Saúde, como falado dos inúmeros projetos de extensão, do que vem acontecendo nesse campus, nesta semana, que é a Semana de Integração Acadêmica, com certeza, todos nós abraçamos esses novos campi. E eu vou terminar dizendo que foi uma enorme honra participar da mesa de abertura da 10ª SIAC, lá, né, na cidade do Rio de Janeiro, passar pelo campus de Caxias e ver os olhos brilhando dos estudantes, servidores técnico-administrativos, docentes e da sociedade do entorno participando, entrando na nossa universidade e também transformando a nossa universidade. Então, nós passamos por Caxias, eu e Fred, e amanhã eu terei a honra de encerrar a jornada, a SIAC, a Semana de Integração Acadêmica, às 9h, com uma palestra aqui no campus de Macaé, e essa eu pretendo seja uma prática para os próximos anos, durante a nossa gestão, que, na Semana de Integração Acadêmica, nós estejamos em todos os campi dessa universidade, porque é isso que nós queremos, uma universidade cada vez mais unida, integrada, participativa e democrática. Muito obrigada pela presença de todos vocês.